Olá, boa noite. Olá, como estão? Janice, Arriso, como vai? Oi, TC. Ana, o pessoal já vai chegando. Como vocês estão? Que bom ter vocês aqui conosco. Oi, Cacá. Silvana. Entramos. Graças a Deus. Estava tendo umas coisinhas aqui. Eu falei, hoje não. Hoje não. Não. Tudo bom Tudo contigo? bem, Sil? Já tem várias pessoas aqui, pessoal da célula, pessoal de Rio Negro. Até o marido, ó. O marido tem que prestigiar, tem que entrar. Tem. O meu, se não entrar e não começar a acenar, depois não tem jeito. Tem que ter torcida, tem que ter torcida. Tem que ter torcida. Uhum. Então, essa. Pode falar, Sil. Não, eu ia perguntar se vai estar gravada, porque o pessoal da Suíça, por causa do fuso horário, está pedindo para gravar, que eles querem ouvir depois. Sim, eu recebi também algumas mensagens de pessoas que estavam em outras atividades. A nossa ideia é gravar, sim, se tudo der certo e Deus permitir. Nós Amém, vamos amém. gravar. Vai ficar gravado assim. Tá? Vamos aguardar o pessoal que está chegando por aí. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho. Sil, você quer se apresentar para quem não te conhece? Eu acho difícil, mas Isso. dá um alôzinho. Bom, gente, meu nome é Silvana Leone Calisto e a Karine e eu já temos uma parceria de alguns anos e realmente agora eu acredito que a parceria está se aprofundando mais ainda, onde a gente está se preocupando em criar um programa exatamente para atender a demanda. Hoje mesmo eu recebi já mensagens, não só do Brasil, mas fora do Brasil, das pessoas realmente querendo saber mais sobre mapeamento. E por isso que a gente resolveu ter essa live para conversar sobre isso, né? Certo. E o meu nome é Karine Blum, para quem não me conhece. Eu trabalho como voluntária na área de libertação e cura há 6 anos na Igreja Batista da Alameda, aqui em Curitiba, no Paraná. Sou casada com o Paulo Blum há 24 anos, temos 3 filhos, Poliana, Carol e Felipe. A Poliana já está casada e hoje mora nos Estados Unidos com o James. É isso. Ok. Ah, joia, Cacá. Você quer dar mais um tempinho para o pessoal? Começamos esquentando os motores. Eu acho que a gente já pode ir começando, Sil, de repente contando um pouquinho como que foi a nossa primeira parceria na área de libertação e cura, talvez. Isso. Bom, quer começar por você? Porque foi você que começou, né? Fui eu que comecei, na verdade, assim, foi Jesus que me atraiu para isso, porque eu nunca gostei muito da área de libertação e cura. Mas nós tínhamos uma célula aqui na minha casa e uma amiga da célula, inclusive o pastor Calixto e a Silvana, eles eram nossos supervisores. E aqui em casa, nessa célula, uma amiga pediu um curso. Na época, a célula não estava mais aqui em casa, mas ela disse que precisava de um curso para ela aprender a lutar pelo casamento dela. E eu liguei para Silvana, liguei para você, né, Silvana? Disse, Sim. Sil, a minha amiga está precisando de um curso, o que você pode me indicar? Aí foi como se fosse hoje, eu me lembro, isso foi em agosto de 2014. E a Silvana disse assim, Cá, que dia ficava bom para vocês? Eu falei, olha, para mim, pela questão logística das crianças, talvez terça ou quinta às 14 horas. Aí você disse assim, vamos fazer na quinta às 14, vai ser aqui em casa, porque Deus já tinha me avisado para eu começar um curso com mulheres. E Né? era incrível que quando a gente começou a unir, né, veio a Cá, essa amiga, e daqui a pouco a gente já estava em 9 mulheres aqui em casa. Foi isso. E, e eu lembro que eu apresentei vários pais. Eu, meninas, vocês querem um discipulado, querem estudar? E o que vocês querem? E eu lembro que eu falei, olha, gente, tem esse material do pastor Corte. E eu disse assim,
E eu estou louquinha para fazer o estudo disso. Se vocês topassem, e aí foi unânime, elas toparam e a gente começou a estudar esse material. Na, ver... Libertação e pastoreamento inteligente, né? Na verdade, eu sou míope. E na hora que você mostrou, eu só consegui enxergar a libertação. E eu falei assim, não foi tão unânime, porque no meu interior eu disse, não é possível que vão escolher esse material. Porque eu tinha preconceito mesmo com o assunto. Eu achava que era um assunto que não precisava ser abordado, falar dos demônios, falar de coisas assim que para mim geravam um certo desconforto. Mas mal sabia eu que era o que eu mais precisava, né? Era esse É curso. incrível. E é incrível, porque esse material do Pastor Cote a gente começou a estudar, então a gente estimulava que cada uma estudasse, a gente definia as páginas, era acompanhado de DVDs na época ainda, e depois a Certo. gente, uma vez por semana, a gente ficava mais ou menos de 1 a 2 horas conversando sobre o que a gente estudou, tirando a dúvida e orando, né? Ao Certo. final desse material, mas depois de 3 meses, eu percebi que seria importante que a gente tirasse um tempo para orar, porque é um levantamento, é um diagnóstico de um monte de coisa. Então eu virei e disse assim, meninas, o que vocês acham de a gente pegar um final de semana, longe de filho, de marido, para a gente com exclusividade orar, dentro daquilo tudo que Deus tinha mostrado, porque o pastor Cortes trabalha muito sobre sintomas, né? Você tem que perceber os sintomas que você tem na tua Certo. vida, entendendo que precisa ser intercedido, trabalhado, né? Para que isso seja um conserto feito diante de Deus, né? Sim, com certeza. E aí a gente foi para a praia, e foi um final de semana que, segundo a Karine, a gente não pode contar detalhes, senão a gente vai ser internado, tudo na mesma ala, do mesmo hospital psiquiátrico, né? Foi Porque doido. foram coisas tremendas que Deus fez. A partir de lá, depois vieram bater aqui na porta, as meninas correu a fama, pedindo o segundo grupo, e depois nós fizemos mais 2 grupos na Alameda, né? Só com mulheres, né, Cá? Sim, na verdade nós fizemos, eu acredito que mais 3 grupos, Silvana. Mais Nós 3. três juntos, nós duas juntas. Daí depois Isso, eu fiz mais 3 sozinha com outras pessoas daí. isso, isso. Inclusive, Rio Negro, as meninas fizeram e a gente só foi para o fechamento, né? Foi isso. Sim, Eu tô tentando colocar aqui o nome, mas por algum motivo, os meus comentários travaram. Mas o nome é Pastoreamento Inteligente, o padrão do aconselhamento na libertação. O material é da Jocum, do Pastor Cote. Tá? É esse que a Sil tá mostrando aqui. Isso. Eu não consigo colocar agora o nome aqui, mas se vocês quiserem depois pesquisar na página da editora Jocum, é muito fácil de lembrar dessa capa, né? Libertação isso, tá bem grande. isso. E é interessante que é bom a gente frisar que o Pastor Cote, ele tem um curso presencial, para quem quiser, Sim, o anualmente. IFOL. Isso. Só que o que aconteceu? A gente começou a trabalhar e já no primeiro encontro eu senti a necessidade de, sabe, tentar esquematizar, porque não foi uma preocupação do Pastor Cote. E aí a gente tentou fazer um esquema para facilitar de forma didática o mapeamento que você poderia fazer na sua vida. Foi aí que a Karine começou a se aprofundar, pegar outros materiais. E conta aí, Karine, o que aconteceu? Na verdade, eu senti uma necessidade de estudar sobre o assunto, além do livro do Pastor Cote, outro livro que foi muito importante na minha caminhada nesses últimos 6 anos foi esse aqui, Quebrando Correntes, A que é do Márcia Neil acabou de Anderson. colocar, cá. A Márcia acabou de colocar todo o nome do material. Obrigada aí, Márcia. Obrigada, Marcinha. Então, o Quebrando Correntes, do autor Neil Anderson, esse livro também foi muito importante na minha caminhada, porque eu comecei a ler e buscar informações na área de libertação e cura. Principalmente porque quando nós fizemos o curso, nós começamos a identificar, que nem a Silvana falou, o Pastor Cote ele fala muito de sintomas.
E eu comecei a perceber que existiam situações na minha casa e na minha família que não eram para ser assim. E que eu estava acostumada, eu achava que era normal. Mas estava cheia de sintomas, de possíveis aprisionamentos, áreas que a gente não estava vivendo a vida em abundância, como o Senhor Jesus já conquistou para nós. E eu fui buscando nesses cursos um aperfeiçoamento. Mas mais do que o aperfeiçoamento, o que o Senhor fez na minha casa e na minha família foi algo incrível. Porque nós não temos que viver por experiências, mas eu tenho que ter a certeza de que esse material, esse estudo e o Ministério de Libertação foi o que salvou a minha casa e minha família. Então eu posso dizer assim que eu entrei na libertação no começo sem querer, mas o Senhor me atraiu porque Ele queria fazer algo muito grandioso primeiro na nossa casa, na nossa família. E eu creio que todos que estão assistindo pode estar aqui hoje buscando alguma informação, pensando que é para usar para alguém. Mas a primeira pessoa que o Senhor quer ministrar é a gente mesmo. Amém. Então a gente tem que ter isso na mente, do coração aberto para que o Espírito Santo venha falar, né? E é interessante que Isaías, eu gosto muito daquele Isaías 61, que depois Jesus Cristo veio ler, né, dizendo que era através dele que estava se cumprindo isso, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, a gente experimenta, através desse trabalho, essa libertação aos cativos e liberdade aos algemados, que nem se percebiam que estavam algemados, né? É verdade, é verdade. E aí, então, eu comecei a estudar sobre mapeamento. Eu conheci, nesse período, a Igreja Batista da Alameda. Nós começamos a congregar na igreja. Aprendi muito com o pastor Sebastião Brito, porque ele tem pelo menos 40 anos de ministério e de experiência dentro de libertação e cura. Então, isso é considerável, né? E ele começou a ensinar coisas. O Ministério de Libertação da Alameda hoje é todo baseado em cima dos 7 passos de libertação do Neil Anderson. E isso me deu muita segurança, porque eu comecei a ver que não era só uma questão de demônios, de expulsar demônios. Era mais uma questão de posicionamento pessoal, começando a descobrir qual era a minha identidade em Cristo Jesus e por que eu tinha tantas mentiras sendo colocadas na minha mente ou fazendo com que eu tomasse atitudes que estavam me colocando numa situação de aprisionamento mesmo, numa mentira. Então, uma das coisas que até o Neil Anderson fala como primeiro passo é o falso versus o real, né? A verdade, a mentira versus a verdade. Então, como a Silvana falou, eu fui conhecendo ali o Ministério de Libertação. A partir desse estudo, fomos para a Igreja Batista da Alameda. E lá na Alameda existe uma forma de mapeamento que é em cima dos 7 passos de libertação. E eu comecei a entender e pedir para Deus uma forma que eu conseguisse gravar melhor. Porque eu sou meio professora, então eu queria uns macetinhos assim para estudar mais sobre libertação para mim mesma, para eu poder entender. Então eu comecei a verificar que dentro das listas que nós tínhamos de práticas, de sintomas, de pecados, existiam áreas. E essas áreas precisavam ser exploradas. E eu então fui colocando num papel todas as práticas. E então veio a primeira área, que é a idolatria. Depois veio a segunda, que era finanças. Veio a terceira área, que era a sexualidade. A quarta área, que era rejeição. E a quinta área, que era morte. E eu entendi que eu tinha que escrever um material baseado nessas 5 áreas. É incrível isso que a Ká fez, essas 5 áreas, porque fica muito didático. É como se você fosse avaliar a tua vida, não só a tua vida, mas a história da tua família de forma didática. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e ela falou, disse, Silvana, depois que eu estava conversando contigo, eu fui para casa e olha que experiência interessante dela.
ela disse assim que a mãe dela contava que quando estava na barriga da avó, o avô, muito agressivo, pegou um espeto de churrasco e enfiou na barriga da avó. E a Puxa vida. mãe contava para essa pessoa que estava conversando comigo, ela disse assim, eu tenho até hoje a marca na minha perna, tamanha perfuração que foi. E essa pessoa que estava na barriga, ela depois pensou exatamente em vir a abortar quando ela engravidou. Essa pessoa que conversava comigo, que vamos chamar de Maria. E a Maria Certo. chegou para mim e disse, Silvana, minha avó quase abortou a minha mãe pensou em me abortar, no entanto, eu, quando era jovem, abortei. E aí, cá, o interessante, ela disse assim, Silvana, eu sinto muita pressão na minha cabeça, eu sinto que eu tomo muito remédio psiquiátrico e eu tenho quase certeza que tem a ver com essa história. Eu disse, quer orar? Vamos orar. E aí a gente orou, ela se arrependendo do aborto que ela fez, ela perdoando a pessoa que estimulou esse aborto, na realidade financiou. Então você Uhum. vê toda a ligação e na hora que ela foi orar, o corpo dela ia para trás. Ela disse, eu não consigo deixar o meu corpo reto. Esticava para trás, esticava para trás. Ela sentia a opressão, exatamente como você mesmo estava falando, do próprio espírito de morte. Então, o aborto vindo acompanhando e a presença do espírito de morte e a necessidade do perdão para haver a renúncia e o desligamento de exatamente toda essa perseguição espiritual que ela vinha tendo na vida dela. Então é incrível que quando você tem essas áreas que você identificou, como fica didático para você ver na vida da pessoa. É uma questão de idolatria, é uma questão na área da sexualidade, das finanças, é morte, é falta de perdão, é rejeição. Então você começa e você vai identificando alguns sintomas que acompanham essas áreas envolvidas na vida da pessoa. E essa coisa Exato. familiar, né? É incrível, né? A avó, a mãe, a filha, né? Como a história vem trazendo, né? Sim, sim, exatamente isso que a gente investiga no mapeamento. Dentro das 5 áreas, a gente investiga possíveis perseguições na vida da pessoa, em cada uma dessas áreas, e também perseguições geracionais. A gente não está falando aqui, né, de maldição hereditária. Não é isso que nós estamos falando e pregando. Nós estamos falando de perseguições geracionais. Você veja, você citou o exemplo dessa avó que tentaram matar ainda a menina dentro do ventre. Aí Sim. depois essa menina teve uma gestação e ela tentou abortar. E essa criança que foi tentado abortar acabou abortando. Então, sobre a questão geracional, eu acho que é importante a gente entrar aqui num assunto que também para mim era algo difícil de aceitar como verdade. Até que Deus foi me mostrando através da palavra e usando o próprio Ezequiel 18, que é um texto que fala assim, que como se os filhos comem uvas verdes e a boca do pai que vai ficar marrenta. Eu tô aqui parafraseando, né? Tô aqui adaptando no meu linguajar, mas isso quer dizer o seguinte: o que você faz, o pecado que você comete é problema seu, do seu pai, do seu pai. E eu falava isso. Até que eu entendi o seguinte: o Senhor foi me conduzindo de maneira muito clara, aonde eu peguei o texto e eu comecei a estudar o texto. E eu peguei aquela lista de Ezequiel 18, e se você tiver essa curiosidade, faça isso. A lista de um pai que gera um filho que vai gerar um neto, a lista de práticas é exatamente a mesma. E está dentro das 5 áreas. E o que muda? É que aquele pai aliançou com o pecado, ele caiu na armadilha, naquela perseguição. Ele foi perseguido e ele foi alcançado, ele caiu, ele se vinculou através do pecado. O filho que ele gerou já não caiu. Agora, o neto caiu. Então, o Senhor vai trazendo luz para a história familiar que vai além da cultura, que vai além do ensinamento adquirido por você observar o teu pai ou tua mãe fazendo alguma coisa errada, mas são coisas que você vai sendo perseguido porque o diabo ele não é criativo. Ele vai repetindo perseguições.
E o mapeamento espiritual é importante para você identificar, pois é, a minha mãe foi tentaram matar minha mãe no ventre. Minha mãe tentou me matar no ventre. E eu acabei matando uma criança no ventre. Usando o teu exemplo, né, Silvana? E aí, gente, muitas pessoas têm nos ligado, pedindo que querem fazer o mapeamento. A Cá, em cima disso, ela fundou o Clave. E Certo. depois, de tanto incomodar a Karine, eu ficava enchendo ela e ela começou a escrever um livro. E o livro, a Kai começou a escrever. E aí eu cutuquei ela. Cá, enquanto o livro não sai, vamos gravar tudo isso? Não gente querendo fazer uma discussão teológica enfadonha, porque eu não sou teóloga, a Karine está no caminho, mas ainda não é uma teóloga formada. Mas o que a gente quis compartilhar é tudo que a gente tem experimentado para você aí na sua casa, junto com o seu discipulador, com o seu pastor, fazer o seu próprio mapeamento. Então, em cima disso, a Karine e eu gravamos um curso bem prático de mapeamento espiritual. E isso é em cima de todo esse material. O livro da Karine, se Deus quiser, vai sair logo. Mas Amém. enquanto não sai, a gente está lançando o curso com qual objetivo? Não importa onde você esteja no Brasil ou fora do Brasil, você vai ter pelo menos uma instrução de como fazer o mapeamento. Então, a gente tentou fazer de uma forma abreviada, mas não superficial, mas extremamente prática, a gravação desse curso sobre mapeamento espiritual. Quer falar mais sobre isso, cara? Então, nós estamos com o curso praticamente pronto. Na verdade, ele já está pronto. Só que acontece uma coisa, nós estamos falando de libertação e cura. Nós fomos cadastrar, né, esse curso dentro de uma plataforma que não cobra barato para administrar os cursos. E por conta de um testemunho na área de finanças, veja bem, na área de finanças, nós não pudemos cadastrar esse curso se eu não retirasse aquela fala que para eles parecia prometer ganho fácil, mas era um testemunho. Sim. E eu entendi que não tinha que tirar, porque esse testemunho foi feito por uma pessoa que passou por processo de libertação e cura. O mapeamento é só uma ferramenta desse processo, mas ela foi liberta na área financeira. Então isso é uma verdade, nós não estamos aqui prometendo enriquecimento, não é uma teologia da prosperidade, mas eu não vou tirar o testemunho porque é algo real que vai edificar muitas vidas. Mas nós tivemos que remanejar esse curso e ele está quase pronto, já está sendo desenvolvida uma nova forma de divulgação dele. E nós vamos lançar também na bio do Instagram do Clave, você já pode clicar, que ali já tem uma forma de você colocar um pré-cadastro numa lista que nós vamos dar prioridades para quem se inscrever nessa lista para depois poder adquirir o nosso curso, né? Você quer falar um pouquinho aí do preço, da ideia do preço e tudo mais, Silvana? Você que é mais salim que eu? Não. Na realidade, a gente quis fazer algo bem acessível, né? Certo. Então, eu não sei como que ficou no final das contas, Cássio, se vai dar para parcelar ou não, mas eu acho que ele ficou em R$ 150 e Isso. a pessoa pode parcelar, porque ela vai poder ter acesso por um bom tempo desse material, e esse material não é simplesmente a gente conversar. É um tempo de estudo, é um tempo de gravação, então foi tudo pago. Então você paga a edição, você paga a gravação, então houve todo o empenho, mas a nossa ideia realmente é levar esse material. Eu recebo, gente, no Instagram, no WhatsApp, pessoas do interior da Bahia, pessoas do Nordeste, Norte do Brasil, pedindo Da material. Espanha. Da E Espanha. sem falar internacional, né? Então, realmente, hoje tem pessoal da Suíça que depois vai acessar essa nossa live. Então, a ideia é essa, é fazer um material
acessível e que todo mundo possa usar. Agora, fica interessante o que a Karine trouxe, gente. Mapeamento é uma ferramenta. E libertação é praticamente 10% do processo de vitória na vida de um cristão. Então, o mapeamento ele vai te ajudar a você visualizar, gente, na minha vida mesmo, depois de eu ter feito o mapeamento, bote meu Espírito Santo fica me lembrando. Eu quase morri na hora do parto, o Marcos quase morreu na hora do parto, o Davi quase morreu na hora do parto, a Thalita quase morreu na hora do parto, o Espírito Santo me acordou, Silvana, acorda. Você não viu isso na tua área, na tua vida, na hora do mapeamento? Eu, gente, porque eu não vi. Então, eu percebo que é um crescente. E isso ajuda você a conversar com as pessoas, ajudar a diagnosticar as pessoas. Quando começa a repetir, você começa a escutar. Você está vendo que você está repetindo a história da tua avó? Você não está repetindo a história? Aí a pessoa vai se flagrando, aí você vai contando. Então, mapeamento é uma ferramenta didática para você usar na sua vida espiritual. Certo. Você está lendo as perguntas do povo? Eu estava vendo se eu conseguia fixar aqui a nossa... Eu estou lendo as perguntas e eu estava vendo se eu conseguia ainda fixar aqui o link, mas realmente o meu Instagram está meio travado, eu não quero nem mexer para não acontecer nada pior. Mas é muito legal, tem até gente de Miami sinalizando ali para nós. Então a gente está falando de algo que não é para se autopromover e a nossa intenção nunca foi essa, né, Silvana? Mas realmente a gente começou a ver a necessidade. Hoje mesmo eu estava recebendo mensagem do pessoal de interior de São Paulo. A nossa necessidade foi trazer algo, como a Silvana disse ali, 10% é o mapeamento, mas esses 10% eu queria que fosse algo muito prático, objetivo, algo que qualquer pessoa pudesse fazer, passar por mapeamento e depois também poder aplicar o mapeamento. Só que eu queria usar até essa deixa, Sil, para você falar um pouquinho de quem pode e quem não pode fazer um mapeamento espiritual. O pessoal está perguntando quantas horas foi o curso, mais ou menos. São 10 aulas. 10 aulas, mais ou menos, algumas de 15 minutos, outras de um pouquinho mais, de 20 minutos, né? Na verdade, passou um pouquinho, Sil, porque tem o material e o final tem uma oração de ministração. Então, são mais ou menos 10 aulas de 23 a 25 minutos. E no curso também, nós vamos ter ali material de apoio escrito, onde você vai ter listas de sintomas e práticas por áreas. Você vai ter também sugestões de modelo de oração. E você vai ter também a possibilidade que nós estamos pensando em fazer reuniões através do aplicativo Zoom, periódicas, onde a Silvana e eu vamos estar de tempo em tempo dando um suporte com as perguntas e respostas mais frequentes do curso. Estão perguntando aqui, na realidade, a nossa sugestão é que você faça esse curso junto com o seu discipulador, o seu intercessor. Exatamente. Porque eu lembro de uma ovelhinha minha, antiga, e eu achei muito fofo. Um dia ele me ligou assim, ele disse, irmã Silvana, eu disse que foi. Eu li e eu quis me ungir. E aí ele pegou óleo de unção, se ungiu, e ele dizia, eu não sei quanto tempo que eu estou aqui no chão, que eu caí. E aí, depois que eu acordei, eu disse, errado. Aí ele disse que o Espírito de Deus diz assim, pede para a Silvana orar por você. E bem naquele dia a gente tinha culto na casa dele. Não era na casa dele, era um culto no lar, e ele ia estar. Como ele tinha mais de 1,84 m, não fui besta, né? Eu disse, ajoelha, que nós vamos orar. E na hora de orar, ele acabou caindo endemoniado, porque tinha algumas áreas na vida dele que precisavam acertar. Mas ali ficou claro que a gente não sai fugindo sozinho, porque você precisa, a gente é um corpo, e é importante que você faça o curso com mais uma pessoa do teu lado, e que seja o seu intercessor. Então, a ideia é, faz o curso, vai anotando tudo, e depois, junto com o seu intercessor, você vai ter o tempo de oração área por área, tá? Quem pode fazer isso? Gente, é básico. Você precisa ter Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Não tem como. Eu já ouvi gente dizendo, não, mas a pessoa precisa
ser liberta, ela precisa de Jesus. Não. Ela precisa entender o plano da salvação, querer Jesus na vida dela e confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Também não dá para ser neófito, novo na fé. Acabou de se converter, vamos fazer isso. Não. Ela precisa ter um tempo de caminhada cristã até para entender que práticas ela precisa abandonar, que propósitos ela precisa tomar, que vida de santidade o Senhor pede para ela. Por isso que é importante que a pessoa esteja congregando numa igreja. Existe esse povo que quer, não, eu sou a igreja, eu e Jesus ali. Não, isso não é bíblico. Você precisa procurar uma igreja. Ah, tem uma igreja que entenda. Gente, você vai procurar algum lugar, pelo menos, onde você é alimentado, tá? Aqui o pessoal está perguntando, e se não tiver ninguém para me ajudar? Tá? Gente, vamos lá, bora procurar, bora se congregar em algum lugar. Nós precisamos entender que a gente não pode mais ser ilha. Karine e eu temos, às vezes, feito intercessões online com algumas pessoas por causa dessa pandemia, mas a gente sempre há um pastor, uma pastora, existe um diácono, uma diaconisa na sua cidade, e ele não vai se negar a ser o seu intercessor. Eu quero dizer algo sobre isso, Sil. Pode falar. Desculpa te interromper, mas eu quero contar para essa pessoa que disse, se eu não tiver uma intercessora, eu creio que você pode começar essa tua caminhada pedindo. Porque aquela minha amiga, quando pediu o curso, eu não imaginava que eu seria a intercessora dela. Então, pede a Deus para alguém fazer o curso com você. De repente, alguém da sua igreja, alguém da sua célula, uma discipuladora ou uma amiga que está dentro da sua igreja, que foi o que aconteceu comigo. Eu acabei virando a intercessora da minha amiga. Então, se você não tem alguém para caminhar com você nisso, ou se a tua igreja não tem essa visão, eu não tinha essa visão, eu não imaginava que eu ia ser intercessora de tantas pessoas, e eu não imaginava o que o Senhor ia fazer não só na vida das pessoas que me convidaram para o curso, como principalmente na minha. Então, se você não tem alguém, peça para o Senhor, alguém para ser a tua intercessora, peça então para o Senhor te dar alguém para ser tua companheira de curso num primeiro momento. Amém. Boa, muito boa. E a outra coisa, gente, que é fundamental, você não pode entrar numa batalha espiritual com mágoa. Ontem mesmo, aquela moça, quando a gente foi orar, chegou na hora de perdoar a pessoa que tinha financiado o aborto dela e convencido ela a praticar o aborto. Ela chorava muito. Então, a gente precisa entender que a mágoa dentro da nossa vida é filé mignon para o diabo se alimentar. Então, a palavra de Deus, quando fala do credor incompassivo, ela fala que enquanto ele não perdoava, ele foi entregue a verdugos. Enquanto a gente não perdoa, Satanás vem e exerce uma ação de nos machucar, de nos ferir. Então, se você tem alguma mágoa na sua vida e você não está disposto a perdoar, primeiro você precisa resolver isso na sua vida, no seu coração, para aí depois você querer fazer o nosso mapeamento espiritual, né? Sim, sim. Esses são alguns pré-requisitos e não é assim uma exigência da Silvana ou minha. É uma situação de proteção para você. Então, nós temos que entender que a pessoa que entra num processo de libertação e cura, o mapeamento vai ser uma das etapas, mas nesse meio tempo existe também algumas situações de batalha espiritual, como a Sil falou. E se você estiver congregando numa igreja, você tem cobertura espiritual. Se você tiver um companheiro de fé, você vai ter alguém para caminhar com você, né? Até o pastor Calixto colocou uma pergunta aqui, Sil. A pessoa que fizer mapeamento vai administrar sua própria cura? Então ela não pode caminhar sozinha. Ela não pode caminhar sozinha, né? E eu gosto muito de Tiago 5,16, que fala: confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejam sarados, curados. Então ali você não vai estar falando de pecados que você cometeu para você ser julgado. Você não vai estar ali confessando coisas ou sentimentos ou até mesmo uma situação que pode te causar culpa ou constrangimento para você contar a sua vida para alguém. Você está ali para ser curado, você está ali para ser liberto.
Então, essa é a entrega de você estar disposto a estar com alguém junto nessa caminhada e com certeza o Senhor vai providenciar isso. E a nossa ideia, gente, é que depois, com essas lives que a gente vai fazer pelo menos uma vez ao mês, unir as perguntas. Hoje mesmo você Certo. pode estar perguntando, tendo muita dúvida. Se a gente não conseguir responder tudo, escreve, e depois na próxima live a gente já vai começar com as perguntas. Agora, dentro desse processo de libertação, uma das coisas que a gente percebe que as pessoas se frustram, eu fiz o bloqueamento e está tudo igual. Eu quero que você entenda que para que a sua vida mude, você precisa ter convicção de pecado, você precisa ter confissão dele, mas, acima de tudo, você precisa ter metanoia, mudança de mente. Eu não quero mais praticar isso. Então, não adianta eu pedir perdão pelo aborto que eu fiz e daqui a pouco eu estar praticando outro aborto. Não adianta eu pedir perdão pelo adultério que eu cometi e estar adulterando na semana seguinte. Não houve uma mudança. Então, nós queremos que você entenda que isso é um start numa vida, numa busca de santidade para a tua vida. Assim vai ter mudança. Olha quanta gente derrotada dentro da igreja. Por quê? Elas choram, no apelo elas vão para frente, mas na segunda, na terça ou na quarta, elas já estão praticando as mesmas coisas. Então, e não adianta você sair acusando os outros. Não, eu preciso entender que eu tenho que praticar a lei da responsabilidade pessoal. Eu abortei porque eu... Não, mas eu abortei porque eu queria abortar. Houve Exato. influência espiritual? Houve, mas eu tenho que assumir e de uma forma responsável apresentar diante de Deus e querer buscar essa vida de santidade para mim. E aí você ser um marco, a partir de mim, a nova geração, Satanás não vai mais perseguir. Essa é a ideia. Essa é a ideia, você conhecer, como a Silvana falou, a mudança de mente deve acontecer porque nós temos que entender que pensamentos ou mentiras na nossa mente regem nossas atitudes. Sim. Então, se nós estamos agindo de forma contrária à palavra de Deus, talvez a nossa mente ainda não foi regenerada. E talvez o mapeamento vai te ajudar a trazer realmente aquelas mentiras que estão conduzindo você para um lugar de aprisionamento. Existem muitas pessoas, estatísticas mostram isso, que estão idolatrando o dinheiro mesmo estando dentro da igreja. E isso é um cativeiro, isso é uma prisão. Existem pessoas que estão no pecado do vício da pornografia e estão dentro da igreja. Então, existem coisas que às vezes a gente acha que é normal, pessoas que estão presas por falta de perdão, como a Silvana falou, não conseguem se libertar, não conseguem libertar a vida espiritual, não conseguem ter uma conexão 100% com o Senhor, porque não conseguiram libertar o perdão. Elas estão sendo ali atormentadas, né, por esses verdugos, por causa da falta de perdão. Então as mentiras estão ali. Mas não é justo eu perdoar. Uma das coisas que eu fui mais confrontada no meu processo familiar, foi com a questão do perdão. E eu era confrontada com isso quase que diariamente numa situação que estava muito difícil de administrar. Mas o que o Senhor produziu? Verdade. Quando eu fui exposta à verdade, à palavra, e ela começou a fazer, eu me abri para fazer sentido. Por exemplo, se você entende que a falta de perdão te aprisiona, então por que a gente não vai liberar o perdão e ficar livre? Porque o diabo vem e diz assim, não é justo perdoar. E realmente não é justo perdoar. Mas não foi justo o que eu fiz com Jesus para levar ele para a cruz. Mas ainda assim ele me perdoou. Então nós temos Você que trouxe um sempre... elemento importante que é a cruz mesmo, né, cara? A cruz. A cruz. O pecado precisa do perdão da cruz. A mágoa precisa da restauração que a cruz traz.
Então, essa verdade, através da cruz, é que vem trazer a cura e a libertação. É Perfeito? isso. É isso. Na verdade, o processo de mapeamento ele vai te ajudar a identificar mentiras que estão regendo as suas atitudes, aprisionando você em situações que não precisa estar. E esse mapeamento também vai levantar uma forma de você estar levando até a cruz isso e deixando lá em definitivo. Você tem que passar isso que você está carregando pela cruz, você tem que deixar lá. Jesus já levou lá na cruz isso. Mas às vezes a gente insiste em ficar com isso grudado na gente, né? Então é importante a gente sempre lembrar do que já foi conquistado na cruz. Nós nunca podemos esquecer desse foco. O foco do mapeamento espiritual é só levantar informações, verificar se existem áreas que precisam ser trazidas para a luz e expostas à verdade da palavra de Deus. É interessante, eu gosto da expressão pente fino. O mapeamento, né? No Paraguai eu entendi o que era piolho e pente fino. Eu nunca tinha visto piolho na minha vida, até uma vez no Paraguai, a gente era missionário lá, e aí eu levei, e aí a cabeleireira disse, mamita, mirá, tu hijo está com piolho? Eu falei, mirá, eu não sabia, aí os negocinhos lá, e aí eu fui ver como que livrava, você passava um shampoo, e vinha com o pente fino, e não deixava ficar nenhum daqueles ovos no meio do cabelo. E o mapeamento, ele organiza a tua história e ele ajuda você a passar pente fino. Eu lembro de uma moça e ela disse que ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo. Um dia ela desenhou para mim. Ela desenhou como ela disse, eu tenho uma sensação de ter olho o tempo todo me olhando. E ela sentia esse medo. E aí eu disse para ela, sua mãe abortou alguma vez? Não, minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe nunca abortou. Gente, isso aí me cheira espírito de morte. A morte te olhando, te sondando, te traz medo. Aí ela disse, só por curiosidade, vou conversar com a mamãe. No próximo encontro, essa moça veio, Silvana, minha mãe abortou. Eu, sério? Ela, sério? E agora, o que eu faço? Então, nós temos que nos posicionar espiritualmente, dizendo que nós não temos, não reconhecemos esse pacto, não reconhecemos esse contrato com esse demônio. E nós não aceitamos isso na tua vida. E foi onde ela orou, se posicionando, e é a chave do mapeamento. Não adianta você fazer todo esse levantamento se você não se posiciona em oração, levando na cruz de Cristo aquilo que foi feito fora da palavra de Deus, fora do princípio da palavra. E essa moça pôde depois vir conversar comigo. Sim, aquele medo e aquele olhar que me perseguia acabou na minha vida. E é incrível, gente. São várias histórias de pessoas que sentiram isso já no ventre da mãe. Essa perseguição do espírito de morte, trazendo essa opressão, esse medo inexplicável, né? Certo. Certo, eu já atendi várias pessoas também que não imaginavam o porquê se sentiam rejeitadas também, né? A nossa quarta área é a área de rejeição. A pessoa, ela se sentia extremamente rejeitada, mas ela nunca tinha percebido que o pai e a mãe rejeitaram, ela foi bem criada, bem alimentada, teve educação, teve tudo que precisava, mas este homem, no caso era um homem, ele sempre se sentiu rejeitado e ele não sabia por quê. Eu também fiz o acompanhamento dele à distância, ele não mora aqui em Curitiba, mas eu pedi para ele conversar com a mãe. E essa ideia de conversar com a mãe não é para que você coloque a sua culpa na mãe. A nossa luta nunca é contra a carne ou sangue. Essa mãe também foi vítima de uma armadilha de Satanás que sugeriu uma isca e ela mordeu. Então você veja, esse rapaz ele foi conversar com a mãe e ele falou: mãe, eu quero conversar com a senhora porque eu estou fazendo um processo de libertação que se chama mapeamento espiritual. Em algum momento da minha gestação a senhora não me desejou? Aí ela falou assim: meu filho, eu carrego essa culpa comigo. Você já pensou se tivesse dado certo os remédios que eu tomei para te perder, para te abortar?
E daí ela falou assim, eu tenho tanta culpa porque hoje você é um filho tão maravilhoso, mas na época eu estava passando por tanta crise com seu pai e eu queria me vingar de alguma forma. E eu tomei esses remédios, mas ainda bem que não deu certo e você vingou, como ela falou para ele. Eu não consegui te abortar. Então você nasceu e hoje você é um filho maravilhoso. Então você veja, esse homem com mais de 45 anos, vivendo uma vida inteira sem saber dessa história. Ele disse, dela falou assim, meu filho, me perdoa. Ele falou assim, mãe, claro, não tem nada, né? Eles se abraçaram, ele orou com ela, mas aquela pergunta que sempre ficava martelando, não era uma pergunta, será que minha mãe me abortou, mas quem será que me rejeitou nessa vida? Por que que eu me sinto assim? Aquela pergunta finalmente teve uma resposta, né? Então é isso, o mapeamento ajuda a gente às vezes a achar uma resposta e aquele sentimento já não pode mais imperar na nossa vida. Sim. É importante também a gente estar levando em conta, gente, que aquele processo que Deus começou na tua vida não vai terminar com o mapeamento. Não. Na realidade, a gente está estimulando você a fazer como um start. É um começar, depois, gente, não para. Porque Deus tem uma vida em abundância. E depois que você conhece isso, gente, ninguém mais quer parar. A intimidade com Deus aumenta. E é isso que aconteceu na nossa vida. A gente tem experimentado isso e a gente quer ver muitas pessoas serem libertas das cadeias de Satanás e a abundância de Cristo Jesus. E eu creio que esse tempo de pandemia, Deus permitiu para que a Igreja de Cristo acordasse. Nós mesmos acordamos e resolvemos exatamente começar a fazer esse curso, porque a gente entende que a gente tem que sair das quatro paredes. E porque a Igreja de Cristo tem que se preparar, porque vai vir uma grande batalha e nós precisamos estar com as nossas chagas tratadas, para que a gente possa, plena, poder ser usada por Deus na autoridade do Espírito Santo dele, né? Amém. Esse acompanhamento do pós-mapeamento é fundamental. Eu mesma sou uma defensora que eu vejo assim, o mapeamento, quando a gente vai estudar, a gente vê que Lutero fazia uma renúncia antes do batismo. Ele fazia uma grande renúncia, eles passavam por uma sabatina de confissão de pecados e uma renúncia antes do batismo. Isso já é antigo. E a igreja acabou por algum motivo perdendo isso, mas não é uma renúncia de pecados, é simplesmente uma reza. Isso que eu quero deixar muito claro. Quando você for fazer um mapeamento e você for confessar pecados ou uma oração rejeitando ou renunciando a alguma prática, você tem que estar arrependido daquilo mesmo. Você não pode querer simplesmente fazer uma oração ou repetir uma oração para que a tua vida financeira, por exemplo, comece a ir bem. Deus conhece teu coração, Ele precisa ver o arrependimento. E o arrependimento, o quebrantamento e o arrependimento é o princípio da mudança. O arrependimento abre o nosso coração e a nossa mente para a ação do Espírito Santo começar a dizer, olha, meu Deus, como é que eu fiz esse aborto? Hoje eu não faria. Meu Deus, como que eu fiquei retendo o perdão daquela pessoa há tanto tempo? O que eu vivo hoje é tão gostoso de viver. Por que eu não fiz isso antes? Então, essa manutenção, ela precisa ter um acompanhamento também. Por isso que eu falei do aconselhamento, mas eu creio que o discipulado, uma pessoa para quem você vai fazer uma mentoria, uma prestação de contas, aquela pessoa que fez um mapeamento com você como teu intercessor, para chegar para você e dizer assim, escute, você está comprando coisa que não precisa, né? Escute, como é que você está com a pornografia? Está sendo difícil, fácil? Então essa prestação de contas nos ajuda não só a romper com o antigo caminho, mas a permanecer no novo, e depois a coisa acaba fluindo mais fácil. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das críticas também que a gente acaba ouvindo do mapeamento, né? Se você puder entrar um pouquinho, a gente já está quase... Uma das principais críticas que as pessoas falam é que elas não entendem que essas questões acontecem por perseguição espiritual, mas por uma questão cultural.
Então, eu, como psicóloga, eu posso dizer para você que realmente a questão cultural interfere, o comportamento do pai, o comportamento da família, a criança aprende com isso, o temperamento que ela herda, então ela acaba reproduzindo alguns comportamentos. Mas quando a gente começa a ver morte, morte repetida, num padrão repetido, você começa a questionar, não é cultura familiar. Como os segredos familiares, como que aconteceu o mesmo pecado, sem que ninguém soubesse, e ele começa a se repetir. Então a pessoa praticou aborto e ela não sabia que a bisavó tinha abortado, que a avó dela tinha abortado. Então, eu creio que a gente precisa identificar isso, que existe um padrão espiritual que não foi passado por tudo. E exatamente para a presença da perseguição espiritual. Então, essa é uma das principais críticas que nós vemos ao mapeamento, e a outra foi exatamente isso. As pessoas acham que é pura miojo. Em 3 minutos eu orei e a minha vida mudou. Né? E é isso que nós falamos. É uma parte do processo, é 10%, mas você precisa querer santidade. E nós vemos que a eficácia do mapeamento, é isso que a Karine acabou de explicar. Eu preciso entrar na presença do Senhor arrependido, ou por algo que eu fiz, ou por algo que a minha família fez. Eu não estou pedindo perdão no lugar do meu avô, e o meu avô vai ser isento desse pecado. Não, eu estou sentindo o peso de uma forma sacerdotal. Assim como você entra, às vezes, clamando pelo Brasil, pelas asneiras que fazem, pedindo perdão e misericórdia por causa da nação, de uma forma sacerdotal, você vai entrar diante de Deus, clamando pela tua família, por aquilo que foi uma prática que magoou o coração do Senhor e afastou a tua família da presença dele. Então, quando você vê isso realmente sendo um espírito genuíno, aí você vê a eficiência do mapeamento espiritual. Porque realmente a pessoa adentrou a presença do Senhor realmente arrependida. E aí que a gente diz, a metanoia acontece. Houve uma mudança de pensamento. Eu não quero mais, eu não quero esse tipo de prática na minha vida, né? Então, essas críticas a gente rebate dessa forma e voltamos a dizer, a nossa proposta do nosso curso não é uma proposta teológica. Se você quer entender melhor, aprofundadamente o mapeamento, vai lá para o material que a gente já citou no início, que é do Cote, do Neil Anderson, e eles vão trazer esse embasamento bíblico. A nossa proposta é uma proposta prática, então por isso que a gente trouxe esse curso de uma forma prática. Cá, antes de você falar como o pessoal se inscreve, eu só queria aproveitar e estar convidando o pessoal. Amanhã nós vamos estar numa live com a deputada Mara Lima. A live vai ser exatamente pelo Instagram dela, falando exatamente de Outubro Rosa, o efeito da vida emocional sobre a saúde física. Então, se você tiver com tempo sobrando, entra lá, que nós vamos estar dando uma surpresinha da nossa parte. Mais um curso que nós vamos estar lançando amanhã, atendendo uma demanda, atendendo alguns pedidos que o pessoal tem feito. Que joia! Que horas vai ser a live amanhã? 15 horas, pelo Instagram da Mara Lima, deputada estadual. Uhum. No teu Instagram já está postado, já? Já está postado. Uhum. Ah, então bacana. Então vamos dar uma olhadinha, gente, que eu acho que vale muito a pena, né? A gente está falando aqui de cura, né? E Outubro Rosa a gente acaba pegando vários casos na área de cura, inclusive física, que a pessoa passa por um processo de libertação e até mesmo a saúde começa a melhorar. Sim. Né? Então é muito importante abordar esses assuntos, e a Silvana, como psicóloga, ela pode dizer melhor que eu que às vezes um câncer pode ter uma raiz emocional, né? Muito forte. Cacá, estamos acabando o tempo, deixa aí as informações do curso para o pessoal. Sim, o curso você pode entrar no Instagram do Clavem, ali vai estar na bio o link aonde você pode fazer a tua inscrição. É simples, é nome, o telefone e o e-mail para você receber detalhes. Nas redes sociais também, tanto no Instagram como no Face do Clavem BR, você pode ter acesso nós vamos postar diariamente
Ontem ainda a gente conseguiu baixar a live que fizemos na terça-feira com o pastor Luiz Wagner no YouTube. Então, o Clavem agora já tem um canal no YouTube que tinham pessoas que me pediram Que legal. porque não tinha Instagram. Então, esses são os canais. Se você puder nos seguir no Clavem BR, no Face também e no YouTube. São as formas como você vai ter de receber mais novidades ou mais informações sobre os nossos cursos. E provavelmente com as suas dúvidas a gente vai fazer novas lives, porque o nosso interesse é exatamente estar atendendo e caminhando com você. Essa live vai estar gravada, tá? Se Deus quiser, ela vai estar gravada e Joia. nós vamos baixar e vamos colocar também no YouTube para ficar mais fácil para aquelas pessoas que não têm o Instagram. Eu quero dizer também que a Igreja Batista de Santa Felicidade vai estar fazendo um treinamento no próximo sábado, não nesse do feriado, mas o próximo sábado. Então, se você tiver interesse, entra no Instagram da Igreja Batista de Santa Felicidade, a Igreja Batista Alameda de Santa Felicidade. Vai ter um curso com a Silvana, um treinamento com a Silvana e comigo sobre batalha espiritual, princípios básicos de batalha espiritual. E eu acredito que eles vão transmitir online também, porque até hoje à tarde eu vi que já estava quase lotado na ocupação que a pandemia permite. Mas, gente, a gente está chegando ao fim. Sil, eu quero te agradecer pela parceria de sempre. Quero te agradecer pelo tempo que tivemos. Eu quero agradecer a cada um que entrou no Instagram e esteve ali conosco o tempo todo. Quero agradecer as pessoas que têm mandado suas perguntas, que têm mandado seus depoimentos e dizer que nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo e eu tenho uma expectativa muito grande do que vai acontecer daqui para frente. Amém, Então, amém. eu queria que você orasse, Sil, para a gente terminar, pode ser? Amém, amém. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, toda boa semente lançada hoje no coração de cada um que participou da live, Senhor, que o teu Espírito Santo dê crescimento, Pai Santo. Como diz a tua palavra, quem dá o crescimento é teu Santo Espírito. E aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas, nós intercedemos para que o Senhor encaminhe, Senhor, outras pessoas buscando libertação, cura, Senhor, e plenitude da tua presença. Promove isso para a tua honra e glória, em nome de Jesus. E consagramos todo esse curso, todo esse movimento, Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Né? Se você quiser compartilhar, compartilhe. Eu creio que vai ficar gravado sim. E a gente vai estar esperando a próxima. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, Sil. tchau. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.